Fala galera, hoje eu vou contar pra vocês a saga do torneio de Cubatão. Um evento que foi da hora e teve de tudo, drama, plot twists e também aquela pitada de caos que só um campeonato de Yu-Gi-Oh! Pode proporcionar. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhum vídeo depois. Ah, e também considere fazer uma doação via Pix no link da descrição ou QR Code que está no canto inferior esquerdo da tela. O seu apoio é fundamental para manter a existência do canal. Além disso, tem também uma lojinha na qual você pode adquirir cards de Yu-Gi-Oh! Por um valor justo e acessível através da página na OLX. Então você pode apoiar o canal ao mesmo tempo que adquire novos cards para sua coleção. O torneio aconteceu nesse último domingo, no dia 30 de março de 2025, em Cubatão, uma cidade do litoral de São Paulo cheia de esperanças, sonhos e muita indústria. O torneio não foi oficial, mas foi muito bem organizado pelo meu amigo Douglas, e mais do que muitas lojas, diga-se de passagem. O espaço em que o torneio ficou era localizado na sede do Esporte Clube Cubatão, que é um dos times de futebol do município. O torneio começou às 2 da tarde e durou até às 9h30 da noite, mais ou menos. Ele contou com 5 rodadas, mais o top 4 e a final. E aí a premiação ficou organizada da seguinte forma. O primeiro colocado ganhou 2 boosters da Mega Team de 2024, um deck estrutural do Dragão Branco, o mais novo, um card do Number 38, Quarter Century, um sleeve central azul e um troféu de campeão. O segundo colocado ganhou um deck estrutural do Dragão Branco, a lata de Mega Team do ano passado, vazia, um card do Link Spider Quarter Century em inglês e também um troféu de vice-campeão. E aí o terceiro colocado ganhou um booster da Mega Team 2024, ganhou um card do Magistus Choroso Super em inglês e também um troféu de terceiro colocado. E por fim, o quarto colocado teve o valor da inscrição, de R$20, devolvido. Bom, o formato? O avançado mesmo, da banlist atual do TCG, que uns detestam e outros odeiam, mas que ainda assim é a galera que se reuniu com foco, força e fé. Os jogadores? Havia um mix de veteranos casca-grossa, duelistas que estavam lá só para brincar, e iniciantes que buscaram testar seu próprio potencial e aprender ainda mais sobre o jogo. O torneio contou com a participação de 20 jogadores, o que, como eu falei, já é mais a média do que as OTS aqui da região conseguem alcançar nos semanais. Teve gente confiando no deck meta, outros confiando na sorte e um cara confiando na misericórdia divina para comprar a carta certa. Mas o melhor foi ver duelista que subestimou o oponente e tomou o TK na segunda rodada. Sim, isso foi lindo. A expressão de choque, a negação, a aceitação, foi quase uma novela. Os decks do torneio foram Earth Machine, Danger Dark World, Sword Soul Hyuga, Mermail, Synchron Adventure Token, Evil Hero, Elemental Hero, Raid Raptor, 2 Blue Eyes Invoked, Blue Eyes Primite, Blue Eyes Albaz, UA, Marinces, Trap Tricks, Branded Despia, Fiendsmith Chimera, Fiendsmith Unchained Musketeer, Labyrinth e Shark. O vencedor foi o Lucas Ribeiro, também conhecido como Dedo, que venceu com seu Fiendsmith Chimera por 2-1 em uma acirradíssima final contra Christian, que jogava de Fiendsmith Unchained Musketeer. O terceiro lugar ficou com o Matheus, que jogou com seu deck Shark, em uma disputa contra Samuel, que estava com o Labyrinth. E bom, minha participação no torneio não foi como duelista. Na verdade, eu fui convidado pelo próprio Douglas para ser o judge, o juiz do torneio. Foi uma experiência muito legal de poder conhecer novas pessoas no torneio, assim como eu pude rever outras que eu não havia visto há muito tempo. Do mesmo modo, também conheci novos decks, novas estratégias e novas possibilidades, muitas das quais me proporcionaram até algumas ideias interessantes. Além disso, eu pude colocar em prática o conhecimento que eu tenho de Yu-Gi-Oh! E aí, na minha autoavaliação, eu creio que eu fiz um bom trabalho, embora tenha cometido alguns deslizes que foram afetados pela própria dinâmica das partidas. Então, em algumas rodadas aconteceram situações mais tensas entre os jogadores, o que inevitavelmente criava um conflito e a minha decisão rápida era crucial. Só que eu percebi que houve momentos muito específicos onde eu acabei errando e quando eu pretendia voltar atrás na decisão já era tarde demais porque o game state já havia avançado bastante e isso comprometeria totalmente o andamento do duelo. Então, aqui em partes, eu acho que isso se deu também pelo fato de eu estar ocupado dividindo a atenção com a questão da arbitragem ali como judge e também com a venda de salgados e refrigerantes.
e isso, querendo ou não, acaba sendo uma tarefa adicional ali que acaba te ocupando, às vezes acaba desviando tua atenção ali. Mas, assim, de uma forma geral, eu acho que deu para desempenhar um bom papel sim. E de todo modo, a seguir eu coloquei algumas situações que eu achei que seriam interessantes mencionar para vocês que aconteceram no decorrer do torneio e que, por mais que pareçam coisas óbvias para alguns jogadores, né, que são das antigas, que são ali ativos no competitivo, tinha muita gente no torneio que era iniciante. Então, já vou adiantar aqui que qualquer comentário ofensivo, qualquer coisa falando, porque o cara não lê a carta, porque é burro, isso, aquilo, eu vou pegar e excluir esses comentários. E aí algumas situações que eu lidei no evento, então, foram essas. Kashtira Fenrir pode ser invocado especialmente múltiplas vezes. A restrição dele é aplicada somente ao efeito de adicionar o monstro Kashtira à mão e ao banir o monstro durante a declaração de um ataque ou quando o oponente ativar um efeito de monstro, exceto durante a etapa de dano. A Ghost Belly não nega o Shifter, porque o Shifter só determina que qualquer card que iria para o cemitério ao invés disso seria banido, enquanto que a Belly só nega um efeito que bane direto do cemitério. Quimera The Illusion Beast não pode usar monstro fiente como matéria. Houve uma situação onde um dos players buscou invocar esse monstro. Ele requer um Quimera The Flying Mythical Beast, mais um ou mais monstros do tipo Illusion. Ele cumpriu os requisitos corretamente, tanto do primeiro monstro e o segundo que ele usou a Diabelze, que é Illusion, aí tudo certo. O problema foi quando ele usou um terceiro monstro, que ao invés de ser Illusion, como manda o efeito, ele era Fiend, demônio, que no caso era o Baphomet, o The Mythical King of Phantom Beasts, o que não pode acontecer. E aqui a dificuldade em si não tem a ver com o ruling, mas atenção mesmo, porque era o que estava escrito na carta. O porém é que um dos players só percebeu isso após a derrota, ao que confirmei o que ocorreu, e devido à própria situação, clima tenso ali do momento, já que se tratava de uma final e aí os ânimos foram se exaltando, eu tive de tomar uma decisão rápida e que inevitavelmente gerou um conflito pela minha desatenção também. Então, para tentar conter os danos, eu apliquei mais uma warning para o player que cometeu a irregularidade, o que o levou a tomar Game Loss porque ele já tinha levado uma warning em outro momento por ativar Dark Fusion, se eu não me engano, sem ter os requisitos para a invocação do monstro que ele queria fazer naquele momento. Apliquei o warning para alguns players que estavam fazendo slow play. Slow play é o ato de você deliberadamente demorar demais para fazer uma ação, seja no decorrer do jogo, como buscando monstro, pensando se interage com o efeito, ou fazendo side. Isso é considerado um tipo de infração, pois o jogador tira vantagem desse recurso para gerenciar tempo e prejudica o balanceamento de tempo em relação ao outro jogador. No torneio teve jogadores que cometeram slow play principalmente no side. Super Poly não pode ser ativada da mão no turno do oponente. Pelo fato de haver jogadores iniciantes, é comum presumirem que cards de magia rápida, Quick Spell, possam ser ativadas no turno do oponente. Isso é até verdade, mas o card não pode ser ativado diretamente da mão. A carta precisa ter sido setada antes. Um dos jogadores ainda estava em seu turno 1, então não havia possibilidade da Super Poly ser usada diretamente da mão pelo jogador adversário. Cards inafetados por efeito são passíveis de banimento por Evenly Matched. Houve uma situação em que um dos jogadores estava de Raid Raptor com vários cards em campo. Um deles era o Ultimate Falcon ou era o Rise Rebellion, ambos são inafetados por outros efeitos de cards. Só que a Evenly Matched é uma carta que afeta diretamente o jogador. Por isso, mesmo que esses cards em questão não sejam afetados por outros efeitos de cards, eles ainda podem ser afetados pela escolha do jogador. Então, se você decide manter outra carta no campo ao invés dele, o monstro pode sim ser banido. Fiz algumas advertências simples para oponentes deixarem a mão em evidência durante as matches. Pode parecer um detalhe trivial, mas é bastante decisivo, uma vez que isso determina totalmente como você ou o seu oponente irão se comportar durante o jogo. Você pode presumir e predicar melhor as possibilidades de jogo, construir bosses de maneira a manter seu jogo consistente e assim por diante. Ghost Ogre, no efeito de uma spell ou trap que já estava face up no campo e ativou depois, impede a resolução da spell trap. A Ghost Ogre é uma carta que só pode dar chain em efeitos ativados e não em cards, como é explícito no seu texto.
Então, por exemplo, se o seu adversário ativa um card como Fire Formation Tank de sua mão, ela vai resolver, pois seu texto diz que a busca de um monstro Beast Warrior de level 4 ou menos ocorre quando o card é ativado. Porém, isso é diferente quando o card já está em campo e ativa seu efeito. Por exemplo, um card como Dragon Ravine, que é uma magia de campo, precisa ser ativado em campo e depois ter seu efeito ativado, e aí sim a Ghost Ogre pode responder, o que impediria o dono da Dragon Ravine de resolver seu efeito. Ghost Ogre não nega efeito de um monstro, apenas o destrói. Portanto, um monstro cujo efeito diga que você pode adicionar um card à sua mão, como o Spirit of Eyes of Blue, que permite adicionar um Mausoleum of White do deck para a mão ou enviá-lo ao cemitério, resolve do mesmo jeito. Nibiru tributa monstros no campo depois de ativado, mesmo que ele ou sua ficha token não sejam invocados no campo. Então vamos supor que o Nibiru ativou seu efeito como Chainlink 1, mas em algum momento ele deixou a mão do oponente, porque na Chainlink 2 o oponente fez algum efeito de destruição do Nibiru ou até um banimento, que não negue um efeito. O Nibiru apenas diz para ele ser invocado da mão depois de tributar todos os monstros face-up possíveis do campo. Então, nesse caso, ele tributa tudo, mas ele não é invocado. Se o card não dá alvo, você não tem que informar seu oponente qual card será afetado. Monstros como o Sword Soul Shang Ying ou o Trishula dos Ice Barrier não declaram alvo ao banir cards. Portanto, você não deve informar ao adversário quais cards serão banidos. Cards que protegem de alvo não protegem de efeitos que não dão alvo. Esses mesmos monstros do exemplo anterior e o Mirror Jade de Ice Blade Dragon não declaram alvo. Então, eles conseguem se livrar de um monstro como o Blue Eyes Chaos Max Dragon, que é protegido de ser alvo de efeitos. Cards de extra deck misturados no main deck resultam em warning. Como acontece em muitas nuances de jogo, é comum que cards de main deck e extra deck se misturem entre um jogo ou outro na hora de fazer o shuffle. No entanto, é de responsabilidade do jogador fazer a correta verificação sob risco de receber um warning, pois pode prejudicar inteiramente o andamento de um duelo, principalmente se percebido de forma tardia. A depender da situação, pode resultar diretamente em um game loss. Cards de side deck não podem estar presentes no game 1. Os cards de side deck podem acabar acidentalmente ficando entre os jogos de uma rodada para outra, mas isso também é de responsabilidade do jogador fazer a verificação ou sofre diretamente um game loss por isso. Tokens podem ser enviados ao cemitério por efeito, mas não como custo. Banir tokens como custo é permitido, mas um token não pode ser banido face down. Por exemplo, se o Fiendsmith Engraver usa seu efeito de enviar ao cemitério um Fiendsmith que está como card de equipamento para enviar um monstro no campo ao cemitério, o alvo pode ser um token, pois isto não é um custo, é o efeito. Um custo usando token só pode ser usado se o card em questão não especifica o destino do token, como é o caso de uma invocação por tributo. Banir não especifica um destino, então um token pode ser banido para um custo, como para a invocação especial do monstro Unibird ou o Archnemesis Protoss, por exemplo. Mas um card que bane um monstro face down, como o Kashira Fenrir, não pode nem mesmo dar alvo em um token. Tokens não podem ficar face down no campo, mas podem ter sua posição de batalha alterada. Em situações onde você controla outros monstros e um token em posição de ataque, e seu oponente ativa Book of Eclipse, o token apenas muda para defesa face up, nunca face down. Por isso, por exemplo, ele não pode ser alvo de Book of Moon, porque a Book of Moon deixaria o token face down, o que não pode acontecer e é considerado uma jogada ilegal. Lady Labyrinth só pode ativar seu efeito em resposta à própria trap normal se o seu oponente não ativar nada. A Lady Labyrinth tem como segundo efeito rápido poder setar uma trap normal diretamente do deck após uma trap normal ter sido ativada em campo. Então é muito comum que vários jogadores achem que podem fazer isso, de responder, por exemplo, a Welcome Labyrinth para poder evitar que ela tome uma Ashe. Só que por questão de ruling, o jogador que controla a própria Lady é obrigado a passar prioridade ao oponente, já que após uma trap normal, ele tem a prioridade de responder com o efeito, ou seja, o controlador da Lady não pode responder a própria normal trap.
somente se ao passar a prioridade ao seu oponente, ele não tiver nenhum efeito para ativar. E assim, entre risadas, desesperos e combos questionáveis, o torneio de Kubaton chegou ao fim. E sabe qual a moral dessa história? Que no final das contas, Yu-Gi-Oh! É um jogo de sorte, estratégia e um pouquinho de esperteza também. Se você não prestar atenção, pode acabar perdendo até para um deck meme. Mas a grande lição acho que seria que o verdadeiro Yu-Gi-Oh! São os amigos que fazemos pelo caminho. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, comenta a sua derrota mais traumática e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.